Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 65, a bondade de Davi. Bora para a vinheta. Vamos. Bom, meus queridos, aqui nós vamos tratar dos capítulos 23 a 26 de 1 Samuel. Aqui o que a gente vê nesses capítulos? Davi vencendo ali, ajudando a Keila, fazendo aliança com Jonatas. Vai ter momentos ali, dois momentos em que Davi vai poupar a vida de Saul. Também vai ter uma briga entre Davi, Nabal e Abigail, sendo algo fundamental para que Davi não fizesse uma besteira. Então vai ser algumas coisas que nós veremos no capítulo de hoje. Patriarcas e profetas, Abiatar, ele consegue fugir, né? Ele era filho de Aimeleque, o sumo sacerdote, ele foge e fica com Davi. Davi então salva a cidade de Keila dos filisteus, porém ele é traído pelas pessoas dali, né? Que avisam a Saul que ele estava ali. Davi então se encontra com Jonatas e fortalece as suas alianças, já que já tinham sido realizadas. E Davi então ele faz ali o Salmos 11, após a visita de Jonatas, após Jonatas ir embora, ele canta esses salmos. Em Engedi, Davi poderia matar Saul pela primeira vez, porém não o faz. Davi foi tentado a assumir esta opinião a tal respeito, mas a voz da consciência falou-lhe dizendo: não toques no ungido do Senhor. Davi então ele mostra o manto para Saul, que já era um erro, né? Se vocês lendo o capítulo, vocês vão ver aí que nem isso Davi poderia ter feito, né? Porém, era pior se tivesse matado, né? E assim Davi e Saul entram numa aliança onde Davi promete que quando assumisse o reinado não iria destruir a descendência de Saul. A inimizade que é alimentada para com os servos de Deus por aqueles que se renderam ao poder de Satanás modifica-se por vezes em um sentimento de reconciliação e favor. Mas a mudança nem sempre se mostra duradoura. Depois que os homens mal intencionados se empenham em fazer e dizer coisas ruins contra os servos do Senhor, a convicção de que estiveram em erro e apodera-se de algumas vezes profundamente do seu espírito. O Espírito do Senhor trabalha com eles, humilha os seus corações diante de Deus e diante daqueles cuja influência procuram destruir, e podem modificar sua conduta em relação aos mesmos. Mas abrindo novamente as portas à sugestão do maligno, revivem as velhas dúvidas, despertam-se as velhas inimizades e eles voltam a empenhar-se na mesma obra, de que se arrependeram e por algum tempo abandonaram. Novamente falam mal, acusando, condenando de maneira mais cruel os mesmos a quem fizeram a mais humilde confissão. Satanás pode usar tais almas com muito maior poder depois que tal conduta haja sido seguida, do que poderia antes, pois que pecaram contra uma luz maior. Então, depois disso, Samuel acaba falecendo. O povo vê que fez uma besteira em escolher um rei ao invés de Deus, de ficar com Deus. Davi então chora por não poder ir ao sepultamento. E Davi então faz ali os Salmos 120 e 121. Depois Davi ajuda Nabal, né? E por fim ele é maltratado. Por exemplo, ele ajuda Nabal a permanecer ali com suas terras, a tirar as pessoas que estavam querendo tomar as coisas dele. E quando Davi precisa, ele não retribui. E aí? Então um dos servos de Abigail vai até ela e fala: olha, Davi está vindo aí porque ele achou muito complicado o que Nabal fez. E Abigail, com todo o seu exemplo de humildade, que eu e você também precisamos ter, ela consegue apaziguar a situação. Essas palavras poderiam apenas ter vindo de lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Uma vida consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz aonde quer que possuidor vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar, aconselhar. A paixão de Davi esvaziou-se.
sob o poder de sua influência e raciocínio. Ele ficou convicto de que se assumiria uma conduta imprudente e perder o domínio de seu próprio espírito. Olha isso, hein? Davi ali, ele tremeu. E acho interessante que ele aceita a repreensão. Lá no Salmo 141, verso 5, vai dizer isso. Nabal acaba morrendo 10 dias depois, e Davi então assume Abigail como sua esposa. Então a gente vê aqui que uma incrível mulher, né? Abigail é muito pouco falada, mas esse capítulo aqui nos dá muitas lições importantes que ela nos ensina. Depois disso, os Ifeus vai trair Davi, né? E Saul vai quebrar o pacto que tinha feito com Davi e ir atrás dele para matá-lo. E aí, mais uma vez, Davi não o mata, né? Deus efetua seus planos, embora os olhos humanos estejam velados em mistério. Os homens não podem compreender os caminhos de Deus. E olhando as aparências, interpretam sofrimentos, provações, experiências que Deus permite que venham sobre eles, como coisas que contra eles são, e que apenas farão a sua ruína. Assim Davi olhava para as aparências e não para as promessas de Deus. Duvidava que algum dia viesse a ocupar o trono. Longas provações lhe tinham cansado a fé e esgotado a paciência. Então Davi ele vai sentir medo de Saul e assim ele vai perder a confiança em Deus. Assim ele desonra a Deus porque ele fortalece os filisteus. Davi foge para a Filistéia e ali é dado para ele a cidade de Ziclag, que era uma cidade que não era pagã no meio da Filistia ali, né? E assim Davi acaba errando, né? Mais uma oportunidade e deixando os filisteus mais fortes contra Israel. Mas embora a fé de Davi tivesse vacilado um pouco nas promessas de Deus, ele ainda se lembrou de que Samuel ungira rei de Israel. Recordou as vitórias que no passado Deus lhe havia dado sobre seus inimigos. Reviu a grande misericórdia de Deus guardando-os na mão de Saul e resolveu não trair o encargo sagrado. Mesmo que o rei de Israel estivesse procurando tirar-lhe a vida, ele nunca uniria suas forças com o inimigo de seu povo. Então, por mais que Davi estava ali na Filistéia, ele não jamais trairia o povo de Israel. Nunca que ele iria contra o povo que Deus o teria dado como reinado. Se ele tivesse permanecido mais tranquilo, poderia ser mais rápido do que foi, né? Porém, Davi vai ser uma bênção no meio de Israel, mas para isso acontecer, o próximo capítulo vai mostrar que Saul morreu. E foi algo meio complicado de ver, né? Infelizmente, Saul, que começou muito bem o seu reinado, terminou de forma desastrosa e, infelizmente, perdida. Então, que Deus nos ajude a se manter fortes, firmes, como Davi, em decisões corretas e se afastar dos medos, pois Satanás nos coloca muitos medos para que nós não avancemos no estudo da palavra, na oração. Então, a minha vida está um desastre. Tá? Esse ano foi só problemas e permanecemos aqui. Tá? Esse vídeo é do dia 15, tá bom? Eu vou tentar colocar tudo em ordem nesse sábado agora, dia 22, tá bom? Então eu peço a colaboração de vocês, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, principalmente curtindo o vídeo e nos ajudando, tá? Desta vez, a forma mais enfática de nos ajudar é realmente no Pix, graficacastilho@gmail.com, tá bom? Esse mês eu nem mesmo trabalhei, tá, pessoal? Porque eu só fiquei em hospital indo correndo para um lado e para o outro. Agora, nesse momento, se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço, tá bom? Que Deus abençoe a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.